Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Agora faltam 2 minutos para as 12 horas. Boa tarde para você que está almoçando e se informando. Neto, enquanto eu dou uma notinha aqui rapidinho também de política, tu prepara aí o VT do Instituto Medprev, tá bom? Bom, gente, ontem à noite, aliás, tarde e noite, né, que começou às 17h10, estava marcado para 17 horas, começou com um considerável atraso, só 10 minutos, né? Uma sessão especial na Assembleia, onde foi eleita, aliás, reeleita, a nova mesa diretora para o biênio 2021-2022. Tá? Aconteceu isso, a antecipação da eleição, aconteceu depois de aprovação de uma emenda ao regimento interno da Assembleia Legislativa. Muitos aí estão a questionar que o correto seria uma emenda à Constituição Estadual. E aí, nesse caso, abriria brecha para um recurso junto à Justiça. A Justiça, nesse caso, não pode se meter porque o poder não pode se intrometer no outro. A alteração aconteceu no regimento interno e não na Constituição Estadual. Só que há uma corrente jurídica que também disse que a emenda ao regimento interno não tem valor, não tem embasamento legal, não tem embasamento jurídico. Isso pode acontecer ainda. Alguém pode reclamar sobre o que aconteceu ontem. Eu sei que o acordão elegeu o que já estava eleito, ou seja, não mudou nada. Continua tudo como antes no quartel de Abrantes. O presidente continua sendo o deputado Nicolau Júnior, do PP. O vice-presidente é o deputado Genilson Leite, que foi eleito e reeleito pelo PCdoB, agora está no PSB, o partido da prefeita Socorro Nery. O primeiro secretário é o deputado Luiz Gonzaga, do PSDB, e os outros cargos. Na verdade, a única alteração que houve foi a entrada do deputado Nenê, como um dos secretários, né? Nenê Almeida, a única. O resto, tudo como antes, ok? Nenhum problema. Então, aconteceu ontem a reeleição, embora poderia acontecer em janeiro, né? Ou no dia 1º de fevereiro, como diz o regimento interno. Ok? 12 horas pontualmente no Acre. Veja aí por que o Instituto Medprev chegou para ficar ao seu lado em tempos agora de pandemia do novo coronavírus. Que tal agendar uma consulta com aquele médico que todo mundo gosta? Ou naquela clínica que todo mundo recomenda? E ainda nas melhores condições e com valores acessíveis? No Medprev isso é possível. Aqui você encontra os principais médicos e clínicas da cidade. Escolhe o melhor dia e horário para o seu atendimento. Então, venha para o Medprev e eu garanto que você vai ser muito bem atendido. Agende agora mesmo. Medprev. Pague quando usar, use sempre que precisar. Muito bem. Mais um detalhe aí que, tanto essa matéria que eu falei agora há pouco, os detalhes, como agora há pouco eu falei também com relação à reunião do PP lá em Brasília, os detalhes estão já no portal riobranco.net, aqui da sua TV Rio Branco, ok? www.oriobranco.net, está lá os detalhes para você não perder nenhum lance, ok? 12 horas pontualmente no Acre. Jane Rodrigues, assessora do Departamento de Imunização, está com a gente aqui também. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada. Prazer recebê-la aqui no programa. Muito obrigada pelo Na verdade, convite. você, além de assessora, exerce outra função não menos importante. Pode falar. Eu estou como chefe de humanização do pronto-socorro, né? E estou acompanhando a nossa gerente do núcleo de humanização da CESACRE nessa questão dos treinamentos que a gente faz com o nosso servidor, né, nas unidades no âmbito estadual, que a gente, tanto dentro do município de Rio Branco como nos demais municípios do estado, a gente está fazendo esse trabalho aí. Legal. A Francinete continua com a gente aqui, muito bom. Ela que é o chefe do departamento de imunização. Jane, não estamos aqui a colocar o trabalho de vocês em prova, nada disso, porque muitas coisas acontecem e fogem ao nosso controle. Isso é público e notório. Mas assim, a pergunta é a seguinte: como é que vocês se sentem vendo colegas de longa data tombando, sendo vítimas da Covid-19? Bom, a gente fica muito entristecido, né? Porque é uma coisa que foge ao nosso controle, ao controle do nosso governo, do nosso secretário. E que a gente, sim, fica com... É um profundo pesar que a gente sente quando a gente perde
um colega, um colaborador, né, um servidor, e não só eles, a família perde, como nós da Secretaria do Estado perdemos, né, porque a gente tem já uma deficiência de profissionais e quando a gente perde um ente querido, a gente sente muito, e principalmente quando a gente é impotente diante do que está acontecendo com essa pandemia. Mesmo que a gente faça tudo o que é possível, ainda assim a gente acaba perdendo. É difícil. Porque é muito difícil, muito complicado. Ele é um vírus que é um enigma ainda, né? Ele desafia os cientistas, ele desafia a ciência. Então, para nós é muito difícil. É verdade. Francinete, dos que morreram, digamos assim, 4 foram, na minha opinião, mais emblemáticos. O caso de uma enfermeira, que eu não lembro o nome dela, mas eu conheci de vista, porque eu levei muitas pessoas lá, inclusive a minha família, e ela atendeu muito bem no pronto-socorro. A Miriam eu conhecia, o Cláudio, é o irmão Sim. de todo mundo, o Eudes era meu vizinho, irmão de uma amiga minha, Anice. Enfim, esses casos aí, acho que foram os que chamaram mais atenção, que comoveram não só os servidores, mas as pessoas que conheciam eles de lá, que foram atendidas e que prestaram solidariedade também à família. Afinal de contas, de qualquer forma, isso serviu para acender uma luz vermelha, para ver, olha, o que está acontecendo, gente? O que podemos fazer a partir de agora? Serviu pelo menos para isso? Serviu. Porque, assim, todos eles apresentavam, né, alguma comorbidade. A maioria deles é hipertenso, é diabético, é obeso. Então, são doenças crônicas que precisam ser acompanhadas e cuidados. E o trabalhador da saúde, eu falo isso de modo geral, ele cuida, mas não se cuida, né? Então, o que aconteceu diante da pandemia? A maioria dos servidores tem essas necessidades e não foi dada a devida atenção. Ele mesmo fez a opção de continuar, todos eles fizeram a opção de continuar cuidando, por acreditar naquilo que eles fazem e a maioria faz muito bem. É fato que temos um ou outro que não exerce o que deveria exercer, com compromisso, com responsabilidade, mas a maioria dedica a sua vida 24 horas. Temos servidores ali que passam 36 horas, 48 horas dentro das unidades de saúde. Ou seja, praticamente mora lá. Praticamente mora lá, passa em casa e não tem esse cuidado consigo mesmo. E dentro desse processo da brigada, a gente vem alertando muito para esses cuidados. Olhem para dentro de si, que vai ver que o vírus, ele só potencializou isso, né? Ele ajudou a fazer com que o corpo realmente não viesse. Ele está procurando a fragilidade. A fragilidade. No vida, nos a porta rins, aberta, no coração, no pulmão. No pulmão, em qualquer lugar ele vai se instalar. Então, assim, o servidor cuida, mas ele não é cuidado. Ele mesmo não se cuida, até ele porque mesmo ali, não se acompanha. o agravante é que ali a carga viral é muito alta. É muito alta. Não é um ambiente qualquer, né, Júnior? Muita vulnerabilidade mesmo. Com essa visão desses cuidados, a gente está trabalhando nas unidades, através da brigada e do processo mesmo da humanização, lançando o perfil, né, que é o mapa de risco e o perfil. Nesse mapa de risco a gente vai estar identificando esse servidor que tem essa patologia, que tem essa doença crônica, né, para que a gente possa estar orientando e até disponibilizando alguns serviços para que ele venha se cuidar e venha. Com isso eu vou ter melhorias no ambiente de trabalho, menos afastamento, menos atestado médico e uma qualidade melhor dos serviços dentro da unidade. Porque, já pensou você, claro, numas condições física e psicológica abalada, como é que você vai cuidar do outro num estado assim, né? Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando dentro das unidades, né? O nosso governador tem se empenhado muito em poder valorizar o nosso trabalhador, mostrar a importância dele, que tem dentro do processo de visão de futuro, né, que o nosso governador tem aí. Eu acredito muito que nós vamos alcançar à medida que nós tivermos mais pessoas com saúde, né, para poder fazer saúde. Dentro da divisão de responsabilidade,
você é a responsável pela imunização dos servidores do pronto-socorro, né, Gilma? Lá continua a ser o grande problema da CESAC, porque, digamos assim, é lá onde deságua a maior parte dos problemas, né? Das pessoas que buscam saúde no setor público, é isso? A gente tem um grande gargalo, né? E um desafio a ser trabalhado. Porque, que nem a Francinete falou, a gente tem a maioria dos nossos servidores, os que não estão doentes estão adoecidos, por falta desse cuidado mesmo. E é isso que a gente está trabalhando, a gente está trazendo esse serviço para atender o nosso servidor. A gente agora, nesse momento de pandemia, a gente fez uma referência, né, para atender esse servidor, que foi lá na Policlínica do Tucumã, onde a gente está ofertando as consultas médicas, os exames de apoio diagnósticos, exames laboratoriais que os médicos solicitam, e os testes rápidos, para a gente ter, pelo menos, poder tratar e esse servidor não se agravar. Eu quero aqui também, Muniz, agora até agradecer a equipe da Policlínica do Tucumã, no nome do João Paulo Silva, que é o nosso, com a gente há mais ou menos um mês. Que é o nosso diretor, né, que eles estão fazendo um trabalho excelente. E o nosso servidor, quando vai lá, ele faz questão de nos retornar e dizer que foi muito bem atendido pela equipe. Isso faz parte do processo de humanização. Exatamente. Isso, eles estão sendo acolhidos, na verdade, né? O que a gente trabalha muito é o nosso acolhimento. E o que a gente tem visto é que, o que é um ponto positivo, é que nosso servidor é que está sendo atendido lá, pelos servidores lá da Policlínica. E alguns, porque, que nem a Francinete falou, a gente não tem todos que fazem o que deveriam fazer, mas o que eu acho muito positivo é quando eles chegam lá e a maneira com que eles são acolhidos, que eu acho que isso causa neles uma certa reflexão de como eles vão atender o nosso usuário lá na ponta. E os próprios colegas também, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade com nossos próprios colegas dentro da unidade, é a maior reclamação que a gente tem, que os nossos colegas criam barreiras de acesso a outros colegas. Então isso a gente vai tratar, se Deus quiser, a gente vai conseguir dar uma melhorada. Você tocou num assunto, eu ia esquecendo, mas dá tempo ainda, rapidinho. Criando barreira internamente. Isso. A troco de quê? Para que isso, né? Pois é, no caso do EUD, por exemplo, me ligaram, eu digo, gente, eu não trabalho na saúde, eu não sou integrante do governo, mas pedindo socorro. Porque tem uma, como é que chama? Modulador? Uma regulação. Não estava permitindo que ele tivesse acesso a uma UTI. E os profissionais que estavam cuidando dele, ou seja, cuidando do colega, dizendo para a família que se ele não fosse para a UTI naquela noite, ele poderia não amanhecer vivo. Sim. Olha o que tamanho aconteceu. Aí eu ligava para o governador, ele não estava aqui, deixei mensagem, depois ele entrou em contato com o secretário de saúde. ainda bem que umas 2 horas depois o problema estava resolvido. Mas por que precisou tudo isso? Para que tudo isso? Então eu quero até falar aqui, Muniz, que às vezes esse tipo de situação só chega até o secretário em extrema, né? E difícil. Que assim, mas também eu quero falar que a regulação, a nossa regulação interna dentro do pronto-socorro, ela tem uma pessoa muito responsável, que é a Graça Camussa, que está à frente do serviço, e que na verdade, ela quebra barreira, principalmente para o nosso servidor, né? Então, é uma pessoa que tem ajudado bastante a gente lá dentro nessa questão. E essas outras barreiras que vêm, não é lá dentro da regulação do pronto-socorro, porque a gente é submissa à central, né? Entendeu? Entendi. E aí, assim, são coisas que foge ao controle, que nem eu falei, o secretário, ao governo, porque essas coisas assim não é para ser resolvida através do secretário. A gente tem um fluxo, né? A gente tem uma necessidade. Mas a regulação do pronto-socorro, mas aí a regulação do pronto-socorro é uma pessoa que está à frente do serviço, uma pessoa muito, muito humana, responsável, comprometida com o serviço e que está dando todo o suporte que precisa. Ela está dando esse suporte lá dentro. Legal. Infelizmente, algumas coisas acontecem, mas que... Gênio, muito obrigado pela entrevista. Que o trabalho de vocês continue a gerar bons frutos e que a gente
não registre mais óbitos, sobretudo de Nenhuma profissionais que estão lá. colegas. É verdade. Muito obrigado, tá? Muito Sucesso. obrigada a nós, né, pelo convite. E a gente vai estar aí trabalhando e divulgando o nosso trabalho, fortalecendo os serviços que a gente já tem implantado, né? E reorganizando os outros que a gente precisa reorganizar. Muito obrigada, tá? Sucesso. Muito obrigado, diretora Francinete. Muito obrigada, Cuidando de quem cuida, né? Cuidando Eis de o quem nome do cuida. processo. Isso, Do né? projeto. Eu quero muito agradecer a oportunidade, agradecer os nossos parceiros. Temos grandes parcerias, como a UFAC, a UVERS, né? Com o grupo de psicólogos, né? A Policlínica do Tucumã, que está lá muito bem preparada para receber os nossos, não só o nosso trabalhador, mas todo o usuário do SUS, toda pessoa que for lá, todo ser humano que for lá vai encontrar. A meta é a gente melhorar esses serviços, né? As áreas técnicas da CESACRE, porque tudo isso é uma engrenagem. Se eu fizer a minha parte legal, bacana, como tem que ser feito, mas se a Giane não fizer a parte dela, o meu serviço não vai ser... É uma equipe, né? É uma equipe, é uma engrenagem toda que precisa Todas as peças têm funcionar. que funcionar. Todas as pecinhas nos seus lugares, né? E as parcerias dentro desse processo, ele é muito importante. Então, a todos os nossos parceiros, o DAP, o COI, que está com uma equipe lá também muito atuante, né? O CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, é toda uma rede realmente focado nesses cuidados. E principalmente os nossos gestores e gerentes das unidades de saúde. Um prazer, sucesso para vocês. Muito obrigada. Uma notinha rapidinho aqui, um desdobramento do que a gente falou ontem sobre o posicionamento do Luziel Carvalho, ex-pré-candidato pelo Solidariedade, que não foi nada solidário com ele, solidários digo. Ele atacou todo mundo, atacou o governador, atacou a prefeita, atacou o vice-governador, a presidente de honra do partido, Wanda Milani, deputada federal, o presidente regional, o presidente municipal, enfim. E aí ele começa a colher os frutos, né? Quem planta vento colhe tempestade, né, meu amigo Luziel? Ontem o vice-governador Wesley Rocha disse que vai processá-lo, porque ele chegou a dizer que ele estava perseguindo politicamente no governo. Quanto ao secretário de Meio Ambiente, Israel Milani, filho da deputada Wanda Milani, o vice-governador Rocha disse que vai, por enquanto, interpelá-lo internamente, ou seja, ele vai ter que provar o que ele está apresentando como acusação contra o Rocha. Ou seja, o vírus da discórdia começa a atacar de forma tão violenta quanto o novo coronavírus. Que coisa, né? Até quando isso vai perdurar? 12h16, boa tarde a todos. E não esqueçam, 7 da noite tem Fla-Flu ao vivo aqui, direto do Maracanã, decisão do Campeonato Carioca, no SBT, para você. Boa tarde.